casa estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que dói nos ouvidos, um silêncio de abandono. No chão frio da sala principal, um homem estava caído. Barba por fazer, roupa suja de terra e suor grudado no corpo. Ele tossia. E quando tossia, vinha sangue. As paredes ao redor estavam descascadas. Móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas parados no tempo. Gavetas abertas, vazias. Marcas no chão de madeira onde antes ficavam coisas pesadas, importantes. Retratos de família virados para a parede, como se alguém tivesse vergonha de olhar para eles. A porta da frente rangeu. Entrou uma mulher, negra, uns 50 e poucos anos, tranças grisalhas presas num coque firme. Vestido simples, mas limpo. Ela carregava uma trouxa de panos e ervas amarrada com barbante. Parou na entrada. Olhou para o homem caído. Ficou ali, parada, só olhando. Então disse, baixinho, mais para si mesma do que para ele: eu não devia estar aqui, mas não foi embora. Deu um passo para dentro. Depois outro. Fechou a porta devagar, como quem não quer acordar um fantasma. O homem no chão nem percebeu. Estava perdido na febre, nos tremores, na dor que subia do peito e explodia na garganta. A mulher se ajoelhou ao lado dele. Abriu a trouxa. Tirou um pano limpo. Molhou numa cuia de água que trouxe na sacola. Passou no rosto dele, devagar, limpando o suor frio, a sujeira, o sangue seco no canto da boca. Ele gemeu. Virou a cabeça para o lado. Ela parou. Olhou para aquele rosto. Conhecia aquele rosto. Conhecia bem demais. Fazia 20 anos que não entrava naquela casa. 20 anos desde que foi expulsa dali. Grávida, acusada de roubo, na frente de todo mundo, sem direito à defesa, sem direito a nada. Só a porta e a estrada. Perdeu o filho 3 dias depois, sozinha, numa beira de rio, sem ninguém para segurar sua mão. E agora estava ali, de volta, salvando o homem que fez tudo isso com ela. Não fazia sentido. Ela mesma não entendia direito por que tinha voltado. Talvez porque soubesse o que era morrer sozinho. Talvez porque a fé que carregava no peito fosse mais teimosa que a raiva. Talvez porque, no fundo, ela não conseguisse ver um ser humano caído e simplesmente virar as costas, mesmo que esse ser humano tivesse virado as costas para ela quando ela mais precisou. Benedita molhou o pano de novo, limpou o pescoço dele, o peito, os braços. A pele estava quente demais. Febre alta. Ele estava morrendo. Qualquer um via isso. Ela puxou da trouxa um punhado de folhas secas, guaco, hortelã, alecrim. Levantou, foi até o que sobrou da cozinha. Acendeu o fogão a lenha. Ainda tinha lenha. Pelo menos isso. Colocou água para ferver. Enquanto esperava, olhou ao redor. A casa grande, antes cheia de gente, de barulho, de ordens gritadas de um cômodo para o outro, agora vazia, fria, morta. Ele tinha tido tudo. Terras, dinheiro, respeito, medo. Agora não tinha nada. Nem a mulher que jurou amor eterno, Helena, a segunda esposa. Moça bonita, 20 anos mais nova que ele. Todos acharam estranho quando ela aceitou casar, mas ele estava cego. Cego de solidão, cego de orgulho ferido, cego de vontade de provar que ainda era homem de valor. Ela levou tudo. Móveis, joias, dinheiro, documentos, tudo. E foi embora com um comerciante de Santos, deixando só dívida e vergonha. E ele ali, caído, sozinho, morrendo. A água ferveu. Benedita jogou as ervas, tampou a panela, deixou descansar. Voltou para a sala. Ele abriu os olhos. Só uma fresta. Olhou para ela sem foco, sem entender. Quem é você? Ela não respondeu. Só continuou limpando a testa dele com um pano frio. Ele fechou os olhos de novo. Murmurou alguma coisa. Um nome. Não dava para entender. Benedita terminou de limpar. Foi buscar o chá. Voltou. Levantou a cabeça dele com cuidado. Encostou a cuia nos lábios dele. Bebe. Ele bebeu. Pouco. Tossiu. Mas bebeu. Ela deitou a cabeça dele de novo no chão. Pegou um dos lençóis que cobriam os móveis. Dobrou. Colocou embaixo da cabeça dele como travesseiro. Ficou ali, sentada no chão ao lado, esperando a febre baixar, esperando ele parar de tremer. Lá fora, o sol estava se pondo. A luz laranja entrava pelas janelas sujas, cortando a sala ao meio. Benedita olhou para as próprias mãos, mãos calejadas, mãos que plantaram, que pariram crianças, que benzeram, que curaram,
Mãos que enterraram um filho pequeno demais para ter nome. E agora essas mãos estavam ali, salvando quem não merecia ser salvo. Ou será que merecia? Ela não sabia. Só sabia que não conseguia deixar ele morrer assim, não daquele jeito. Benedita passou a noite toda ali, sentada no chão, de costas para a parede, vigiando a respiração dele. De vez em quando levantava, molhava o pano de novo, passava na testa, no pescoço. Fazia ele beber mais chá. Ele obedecia sem entender, como criança. Quando o sol nasceu, a febre tinha baixado um pouco. Ele dormia, respirava melhor. Ela levantou, estalou as costas, foi até a cozinha. Tinha farinha, tinha um pedaço de toucinho velho pendurado, tinha sal. Fez um pirão simples. Voltou, acordou ele devagar. Precisa comer. Ele abriu os olhos, dessa vez com mais clareza. Olhou para ela, franziu a testa. Eu te conheço? Benedita não respondeu. Só levantou a colher com o pirão, levou até a boca dele. Ele comeu, devagar. 3 colheradas. 4. Depois virou o rosto, cansado demais para continuar. Ela deixou a tigela de lado. Ficou olhando para ele. Augusto Ferreira da Silva, barão, dono de tudo. Agora não passava de um homem fraco, sujo, quebrado. Por que você está aqui? Ele perguntou, a voz rouca, quase sumindo. Benedita levantou, pegou a tigela. Descansa! E saiu da sala. Nos dias seguintes, ela voltou. Todo dia. De manhã cedo, antes do sol esquentar. Trazia comida, remédio, pano limpo. Cuidava dele como cuidava de qualquer doente na comunidade. Sem carinho, sem raiva, só cuidado. Augusto melhorava aos poucos. Conseguia sentar. Conseguia falar mais. E quanto mais melhorava, mais olhava para ela, tentando lembrar. Tinha alguma coisa naquele rosto, alguma coisa que ele conhecia. Mas a memória não vinha. Benedita não ajudava, não dava pista. Fazia o trabalho e ia embora. Até que um dia, voltando para casa pelo caminho de terra, ela encontrou Joaquim, seu sobrinho. Rapaz forte, de uns 30 anos, trabalhava na serraria. Ele parou na frente dela. Tia, é verdade que a senhora está indo lá na casa grande? Benedita suspirou. Sabia que ia chegar nela essa conversa. É. Por quê? Porque ele estava morrendo. E daí? Joaquim cruzou os braços. Deixa morrer. Esse homem não merece nada da senhora. Não é sobre merecer, Joaquim. Então é sobre o quê? A voz dele subiu. A senhora esqueceu o que ele fez. Esqueceu como a senhora saiu daqui? Grávida, sozinha, sem nada. Benedita olhou firme para ele. Eu não esqueci nada. Nada. Mas eu também não vou deixar ninguém morrer sozinho só porque eu tenho raiva. Isso não é raiva, tia. Isso é justiça. Justiça não é minha. É de Deus. Joaquim balançou a cabeça, irritado. O povo está falando. Está todo mundo comentando. Dizendo que a senhora está servindo o senhor de novo. Que a senhora esqueceu quem a senhora é. Benedita deu um passo para frente. Olhou fundo nos olhos do sobrinho. Eu sei muito bem quem eu sou. E é por isso que eu tô lá. Joaquim não respondeu. Só desviou o olhar, mordeu o lábio e saiu andando. Benedita continuou o caminho, mas a conversa ficou pesada no peito. Ela sabia que o povo não ia entender. Sabia que iam julgar. Iam achar que ela era fraca, que tinha perdido a dignidade, que estava traindo a própria história. Mas ela não conseguia parar. Não por ele, por ela mesma. Porque se ela deixasse a raiva mandar, se deixasse o ódio vencer, ia virar igual a ele. Ia virar igual a tudo que ela odiava. E isso ela não ia permitir. Na casa grande, Augusto estava sentado numa cadeira velha, olhando pela janela. Conseguia andar agora, devagar, segurando nas paredes. A força voltava aos poucos. Benedita entrou, colocou a cesta de comida na mesa. Ele virou para ela. Eu lembrei de você. Benedita parou. Não olhou para ele. Lembrei do seu nome, Benedita. Você trabalhava aqui faz muito tempo. Ela continuou tirando as coisas da cesta. Pão, mandioca cozida, um pedaço de carne seca. Você saiu daqui. Eu mandei você embora. Silêncio. Augusto levantou devagar, segurou na beirada da mesa. Eu te acusei de roubo, na frente de todo mundo. Você estava grávida. Benedita fechou os olhos, respirou fundo. Eu não roubei nada. Eu sei. A voz dele saiu quebrada. Eu sempre soube. Ela virou para ele, rápido, os olhos queimando. Então por que fez aquilo? Augusto abaixou a cabeça. Porque eu podia? Porque ninguém ia me questionar. Porque
Porque eu não via você como gente. Eu via como peça, como coisa que eu podia usar e jogar fora quando não servisse mais. Benedita sentiu o peito apertar. A raiva subiu. 20 anos de raiva guardada. Eu perdi meu filho por sua causa. 3 dias depois de sair daqui, sozinha, sem nada, eu perdi ele. Nem nome eu tive tempo de dar. Augusto levantou os olhos, estavam molhados. Eu sinto muito. Sentir não traz ninguém de volta. Eu sei. Benedita virou de costas. As mãos tremiam. Então por que você está aqui? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Por que você voltou? Por que você me salvou? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois respondeu sem olhar para ele. Porque eu sei o que é morrer sozinho. E eu não desejo isso nem para quem me destruiu. Augusto sentou de novo. Cobriu o rosto com as mãos. E pela primeira vez em décadas chorou. Benedita saiu da casa grande naquele dia e não voltou no dia seguinte, nem no outro. Ficou 3 dias sem aparecer. Precisava de tempo, precisava respirar, precisava entender o que estava fazendo. Sentou na varanda da sua casa, olhando o morro, o céu, as árvores. Pensou no filho que perdeu. Pensou na dor que carregou sozinha todos esses anos. Pensou em quantas vezes quis gritar, quis xingar, quis que Augusto pagasse por tudo. E agora ele estava pagando. Sozinho, doente, abandonado, morrendo devagar naquela casa vazia. Mas a vingança não trouxe alívio nenhum, só trouxe mais peso. No 3º dia, ela voltou. Quando entrou na casa grande, encontrou Augusto deitado de novo, mais fraco. Ele não tinha comido direito, não tinha tomado remédio, não tinha cuidado de nada. Benedita suspirou. Colocou a cesta na mesa, foi até ele. Você não comeu. Ele abriu os olhos, olhou para ela com uma mistura de surpresa e alívio. Achei que você não ia voltar. Eu também achei. Ela preparou o chá, esquentou a comida, ajudou ele a sentar. Ele comeu devagar, em silêncio. Ela ficou ali, de pé, de braços cruzados, olhando pela janela. Depois que ele terminou, Augusto limpou a boca com a manga da camisa velha. Benedita, ela não respondeu. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu preciso te contar uma coisa. Ela virou para ele. Eu tô morrendo de verdade. Não é só a febre, é o coração. O médico me disse antes de ir embora. Disse que eu tenho pouco tempo. Semanas, talvez meses. Benedita não demonstrou nada. Só ficou olhando. Eu não tenho ninguém. Minha mulher morreu faz 10 anos. Meus filhos, eles não falam comigo. Não querem saber de mim. Eu fui um pai ruim. Fui um marido ruim. Fui um patrão pior ainda. Ele parou, respirou fundo. Eu passei a vida inteira achando que poder era tudo. Que respeito era medo. Que ser homem era ser duro, frio, cruel. E agora? Agora eu tô aqui. Sozinho. Sem nada. Sem ninguém. Benedita sentou na cadeira do outro lado da mesa. E você quer o quê? Que eu tenha pena? Não, eu quero te pedir perdão, de verdade. Não porque eu tô morrendo, mas porque eu finalmente entendi o que eu fiz. Ela ficou em silêncio, olhando para as mãos dele, mãos velhas, cheias de manchas, tremendo. Perdão não apaga nada, Augusto. Eu sei. Não traz meu filho de volta. Eu sei. Não tira a dor que eu carreguei sozinha todos esses anos. Eu sei. A voz dele falhou. Mas eu preciso falar. Preciso que você saiba que eu sei o que eu fiz. Que eu sei que eu destruí sua vida. E que eu sinto muito. De verdade. Benedita respirou fundo. Sentiu as lágrimas querendo subir, mas segurou. Eu não sei se eu consigo te perdoar. Eu entendo. Mas eu também não consigo te deixar morrer sozinho. Porque se eu fizer isso, eu viro igual a você. E eu não quero isso. Augusto abaixou a cabeça. Você é melhor do que eu jamais fui. Benedita levantou, pegou a tigela vazia, colocou de volta na cesta. Eu volto amanhã. E saiu. Nos dias seguintes, uma rotina estranha se formou. Benedita ia todo dia. Levava comida, remédio, cuidado. Augusto melhorava um pouco, piorava de novo, melhorava outra vez. O coração dele estava fraco demais. Qualquer esforço cansava. Mas ele começou a falar mais. Contava histórias, da infância, da família, das escolhas que fez, dos arrependimentos. Benedita ouvia, não porque queria, mas porque percebia que ele precisava. Precisava colocar para fora, precisava ser ouvido.
E aos poucos algo estranho começou a acontecer. Ela começou a ver o homem por trás do monstro. Não que isso apagasse o que ele fez. Não que isso justificasse nada. Mas ela começou a entender que Augusto também era produto de um mundo cruel. Um mundo que ensinou ele a ser duro, a não sentir, a tratar gente como coisa. Isso não tirava a culpa dele, mas explicava. E entender isso trouxe uma paz estranha para Benedita. Uma paz que ela não esperava. Um dia, enquanto ela trocava os lençóis da cama, Augusto perguntou: "Você tem família?" "Tenho. Sobrinhos, sobrinhas, gente boa." "Eles sabem que você está aqui?" "Sabem." "E o que eles acham?" Benedita parou, olhou para ele. "Eles acham que eu tô errada, que eu devia te deixar sozinho, que você não merece nada de mim." "Eles estão certos." "Talvez." Ela voltou a arrumar os lençóis. "Mas eu não faço isso por você. Eu faço por mim." Augusto ficou olhando para ela, tentando entender. "Como assim?" Benedita parou, virou para ele. "Porque se eu deixar a raiva mandar, eu perco quem eu sou. E eu lutei muito para ser quem eu sou. Não vou jogar isso fora agora." Augusto engoliu seco. Assentiu devagar. "Você é a pessoa mais forte que eu já conheci." Benedita não respondeu. Só terminou de arrumar a cama e saiu. Mas pela primeira vez, ela saiu dali sentindo algo diferente. Não era perdão, ainda não. Mas era o começo de alguma coisa. Alguma coisa parecida com paz. As semanas foram passando. Augusto piorava devagar, mas piorava. Cada dia um pouco mais fraco. Cada dia um pouco mais perto do fim. Benedita continuava indo. Todo dia, sem falta. E nesse tempo algo inesperado aconteceu. Eles começaram a conversar de verdade. Não era amizade. Não era perdão completo. Mas era uma ponte. Uma ponte frágil, construída sobre destroços, mas que existia. Um dia, Augusto perguntou sobre o filho dela. Como ele era? Benedita ficou em silêncio por um tempo longo. Nunca tinha falado sobre isso com ele. Nunca tinha falado sobre o menino com quase ninguém. Mas algo nela cedeu. Ele era pequeno, magrinho, tinha os olhos grandes, curiosos. Gostava de correr atrás das galinhas, ria de tudo. A voz dela tremeu um pouco. Ele tinha 3 anos quando morreu. Febre, não tinha remédio, não tinha médico, não tinha nada. Augusto fechou os olhos. Eu podia ter ajudado. Podia, mas eu não ajudei. Não. Ele abriu os olhos, olhou para ela. Eu não tenho desculpa. Não tem mesmo. Silêncio. Depois de um tempo, Augusto falou de novo. Eu também perdi um filho. Benedita olhou para ele, surpresa. O mais velho. Ele tinha 20 anos. Morreu num acidente de carro. Bêbado, voltando de uma festa. Ele parou, respirou fundo. Eu nunca falei com ele sobre nada importante. Nunca abracei ele direito. Nunca disse que amava. Achei que homem não fazia isso. Achei que ser pai era só dar ordem, cobrar, exigir. A voz dele falhou. E quando ele morreu, eu percebi que eu não conhecia meu próprio filho. Não sabia o que ele gostava, o que ele sonhava, quem ele era de verdade. Benedita ficou olhando para ele, vendo a dor ali, a dor verdadeira. A gente perde de jeitos diferentes, Augusto, mas a dor é a mesma. Ele assentiu, limpou os olhos com a manga. A dor é a mesma. Naquele dia, algo mudou entre eles. Não era perdão, não era esquecimento, mas era reconhecimento. Reconhecimento de que os dois eram humanos. Os dois tinham perdido, os dois tinham sofrido, e isso criou uma conexão estranha, uma conexão que nenhum dos dois esperava. Nos dias seguintes, Augusto começou a falar sobre a fazenda, sobre o que ia acontecer quando ele morresse. Meus filhos vão vender tudo, vão dividir o dinheiro e sumir. Não querem saber de terra, de história, de nada. Benedita estava preparando o chá. E você queria o quê? Eu queria que isso aqui virasse algo diferente, algo bom, algo que ajudasse gente. Ela olhou para ele. Você pode fazer isso. Como? Deixa no testamento. Deixa a terra para quem precisa, para as famílias que trabalham aqui, para quem sempre sustentou esse lugar. Augusto ficou pensando. Meus filhos vão brigar, vão contestar. Deixa eles brigarem. Você vai estar morto mesmo. Ele deu uma risada fraca. A primeira risada em semanas. Você tem razão. Benedita serviu o chá. Você tem um advogado? Tenho, mas faz tempo que não falo com ele. Então chama, faz o testamento direito. Deixa registrado, deixa claro. Augusto olhou para ela com uma expressão diferente. Uma expressão de respeito. Você sempre foi mais inteligente que eu. Sempre fui. Você que nunca percebeu. Ele sorriu de novo.
um sorriso triste, mas verdadeiro. 2 dias depois, o advogado apareceu, um homem de meia idade, de terno, surpreso de ver Benedita ali. Augusto pediu para ela ficar, pediu para ela ouvir tudo, e ali, naquela sala, ele refez o testamento. Deixou a casa grande para os filhos porque sabia que não adiantava brigar com isso, mas deixou a terra, toda a terra, para ser dividida entre as famílias que trabalhavam na fazenda. Deixou registrado, deixou claro, deixou sem brecha. O advogado tentou argumentar. Tentou dizer que os filhos iam contestar, que ia dar problema, que ia virar briga judicial, mas Augusto foi firme. Eu passei a vida inteira fazendo a coisa errada. Agora eu vou fazer a coisa certa, nem que seja a última coisa que eu faça. O advogado suspirou, mas obedeceu. Preparou tudo. Augusto assinou. Benedita e o advogado assinaram como testemunhas. Quando o advogado saiu, Augusto olhou para Benedita. Obrigado. Não me agradeça. Você só está fazendo o que devia ter feito há muito tempo. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. Benedita assentiu. Guardou os papéis numa pasta. Colocou num lugar seguro. Naquela noite, quando ela voltou para casa, sentiu algo diferente. Sentiu que talvez, só talvez, alguma coisa boa pudesse nascer de tanta dor. Alguma coisa que valesse a pena. Alguma coisa parecida com justiça. Mas a paz durou pouco. Porque os filhos de Augusto começaram a desconfiar. Eles moravam longe. São Paulo, Rio de Janeiro. Vinham pouco. Ligavam menos ainda. Mas quando souberam que o pai estava mal, que estava morrendo mesmo, começaram a aparecer mais. E quando viram Benedita ali, todos os dias, cuidando do velho, estranharam. A filha mais velha, Mariana, foi a primeira a falar alguma coisa. Pai, por que essa mulher está aqui todo dia? Augusto estava deitado, fraco, mas ainda lúcido. Por que ela cuida de mim? A gente pode contratar uma enfermeira, uma profissional. Não precisa. Ela cuida bem. Mariana olhou para Benedita com desconfiança, com desprezo mal disfarçado. Ela não é da família. Não faz sentido. Augusto respirou fundo. Ela é mais família do que vocês. O silêncio foi pesado. Mariana saiu da sala sem responder. Mas a desconfiança ficou. E cresceu. Nos dias seguintes, os 3 filhos começaram a se reunir. Conversas baixas, olhares de lado, perguntas para o advogado. Até que um dia, o filho do meio, Ricardo, confrontou Benedita diretamente. Ela estava na cozinha, preparando a sopa de Augusto quando ele entrou. A gente precisa conversar. Benedita continuou mexendo a panela. Sobre o quê? Sobre você. Sobre o que você está fazendo aqui. Eu estou cuidando do seu pai. Por quê? O que você quer? Benedita parou, olhou para ele. Eu não quero nada. Ninguém faz isso de graça. Ninguém cuida de um estranho todo dia sem querer alguma coisa. Seu pai não é um estranho para mim. Ricardo cruzou os braços. A gente sabe que ele mudou o testamento. A gente sabe que você estava lá quando ele assinou. Benedita sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. E daí? E daí que isso é muito conveniente. Você aparece do nada, cuida dele, ganha a confiança dele, e de repente ele muda tudo. Eu não ganhei nada. Eu não pedi nada. Mas você influenciou. Você manipulou um homem velho, doente, confuso. Benedita sentiu a raiva subir. Seu pai não está confuso. Ele está mais lúcido agora do que foi a vida inteira. Você não tem direito de falar assim. Eu tenho todo o direito. Eu conheço seu pai melhor do que você. Eu sei quem ele foi. Eu sei o que ele fez. Eu sei quem ele está tentando ser agora. Ricardo deu um passo à frente, ameaçador. Se você acha que vai ficar com alguma coisa dessa herança, está muito enganada. A gente vai contestar. A gente vai provar que você manipulou ele. E você vai sair daqui sem nada. Benedita não recuou. Eu não quero a herança. Eu nunca quis. Mas seu pai decidiu fazer a coisa certa. E vocês não vão impedir isso. A gente vai ver. Ricardo saiu batendo a porta. Benedita ficou ali tremendo, não de medos, de raiva, de indignação, mas também de preocupação, porque ela sabia que eles tinham poder, tinham dinheiro, tinham advogados, e ela não tinha nada disso. Naquela noite, ela contou tudo para Augusto. Ele ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele suspirou. Eu sabia que isso ia acontecer. Eles vão tentar anular o testamento. Vão tentar, mas não vão conseguir. Eu fiz tudo certinho, tudo registrado, tudo legal. Mas eles têm dinheiro, têm influência. Augusto pegou a mão dela. A mão dele estava fria, fraca.
Benedita, eu vou morrer em breve. Pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, mas vai ser logo. Ela sentiu um aperto no peito. Quando eu morrer, vai ter briga, vai ter confusão. Meus filhos vão fazer de tudo para derrubar o testamento. Eu sei, mas você não pode desistir. Você tem que lutar pelas famílias, pela terra, pela justiça. Eu não sei se consigo. Você consegue. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Benedita sentiu os olhos arderem. Eu passei a vida inteira com raiva de você. Eu sei. E agora eu não sei mais o que sinto. Augusto sorriu. Um sorriso cansado. Você não precisa me perdoar. Você não precisa gostar de mim. Você só precisa terminar o que a gente começou. Ela assentiu, limpou os olhos. Eu vou terminar. Promete? Prometo. Augusto apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Então está bom. Então eu posso ir em paz. Benedita ficou ali segurando a mão dele, sentindo o peso daquele momento, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer, algo que ia mudar tudo, para sempre. Augusto morreu numa terça-feira de manhã. Benedita estava ao lado dele, sozinha. Os filhos tinham ido embora no dia anterior. Disseram que voltariam no fim de semana. Mas Augusto não esperou. Ele acordou cedo, olhou para ela e disse: Obrigado. Só isso. Depois fechou os olhos e não abriu mais. Benedita ficou ali, segurando a mão dele, sentindo o corpo esfriar aos poucos. Não chorou. Não conseguiu. Porque não sabia se estava triste ou aliviada, se estava perdendo alguém ou se libertando de algo. Ligou para os filhos, ligou para o hospital, ligou para a funerária e então finalmente saiu daquela casa. O velório foi tenso. Os filhos de Augusto mal olharam para Benedita. Quando olharam, foi com desprezo, com raiva. Mariana chegou perto dela em determinado momento e disse baixinho: Você não devia estar aqui. Benedita não respondeu. Só ficou ali, de pé, no canto da sala, vendo aquele homem que tinha sido tantas coisas na vida dela ser enterrado. No dia seguinte, o advogado chamou todos para a leitura do testamento. Foi na casa de Augusto. Na sala grande, com aqueles móveis pesados, aquele cheiro de madeira velha. Os 3 filhos sentaram de um lado, Benedita do outro. O advogado abriu a pasta. Começou a ler. A casa ficaria para os filhos, dividida em 3 partes iguais. Os carros também. As contas bancárias, os investimentos, tudo isso seria dividido entre eles. Mariana, Ricardo e o filho mais novo, Paulo, relaxaram. Sorriram discretamente. Mas então o advogado virou a página e leu a parte seguinte. Quanto às terras da Fazenda Santa Clara, totalidade de 1.200 hectares, deixo em usufruto vitalício para as famílias que nelas trabalham e residem, com direito de posse, cultivo e moradia, sendo Benedita Santos da Silva responsável pela administração e distribuição justa entre as famílias beneficiadas. Silêncio. Mariana foi a primeira a reagir. O quê? O advogado continuou lendo. As terras não poderão ser vendidas, loteadas ou transferidas. Deverão ser mantidas como propriedade coletiva das famílias trabalhadoras, sob supervisão de Benedita Santos da Silva, até que ela própria decida passar a responsabilidade adiante. Ricardo levantou. Isso é um absurdo. Isso não pode ser legal. O advogado olhou para ele com calma. É completamente legal. Seu pai estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Tinha laudos médicos recentes comprovando isso. O testamento foi registrado em cartório. Está tudo dentro da lei. Mas ele não pode simplesmente tirar a terra da família e dar para estranhos. Ele pode, e fez. Mariana apontou para Benedita. Ela manipulou ele. Ela se aproveitou de um homem velho, doente, vulnerável. Benedita finalmente falou. Seu pai não era vulnerável. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Você não tem direito de falar nada aqui. Eu tenho todo o direito. Seu pai me deu esse direito. Paulo, o mais novo, que tinha ficado quieto até então, olhou para Benedita com algo diferente no olhar. Não era raiva, era curiosidade. Por que ele fez isso? Por que ele deu a terra para você? Benedita respirou fundo. Porque ele devia. Porque meu pai trabalhou naquela terra a vida inteira. Porque minha mãe morreu naquela terra. Porque dezenas de famílias construíram suas vidas ali e nunca tiveram nada em troca. Seu pai sabia disso, e no final ele quis fazer a coisa certa. A coisa certa seria deixar a terra para os filhos dele. A coisa certa é devolver a terra para quem sempre trabalhou nela. Mariana se levantou também. A gente vai contestar isso. A gente vai provar que você manipulou ele.
e você vai perder tudo. O advogado interveio. Vocês podem tentar, mas eu avisei seu pai que isso ia acontecer. E ele se preparou. Tem gravações, tem documentos, tem testemunhas. Ele deixou tudo muito claro. Ele queria que a terra fosse para as famílias. E ele estava consciente, lúcido e determinado quando decidiu isso. Ricardo bateu a mão na mesa. Isso não vai ficar assim. E saiu. Os outros dois foram atrás. Benedita ficou ali sozinha com o advogado. Ele olhou para ela. Eles vão brigar, vão tentar de tudo. Eu sei. Você está preparada? Benedita pensou na mãe, no pai, nas famílias que ainda moravam naquela terra, nas crianças que brincavam nos mesmos lugares onde ela brincou. Estou. O advogado assentiu. Então vamos em frente. E assim começou a guerra. Os filhos de Augusto entraram com processo 3 dias depois do enterro. Alegaram coação, alegaram manipulação, alegaram que Benedita tinha se aproveitado de um homem fragilizado pela doença. Contrataram os melhores advogados de São Paulo. Gente cara. Gente que sabia como destruir um testamento. Benedita não tinha dinheiro para advogado nenhum. Mas o advogado de Augusto, Dr. Mário, disse que ia representá-la de graça. Seu Augusto me pagou adiantado e me pediu para cuidar de você caso isso acontecesse. Então é isso que eu vou fazer. O processo foi longo. Meses de audiências, de documentos, de testemunhas. Os filhos de Augusto trouxeram médicos que disseram que ele estava confuso nos últimos meses, que a medicação afetava o julgamento dele, que ele não estava em condições de tomar decisões tão importantes. Mas Dr. Mário trouxe outros médicos, médicos que tinham examinado Augusto semanas antes da morte, que tinham feito testes, que tinham conversado com ele longamente, e todos disseram a mesma coisa. Augusto estava lúcido, consciente, determinado. Trouxeram também as gravações. Augusto tinha gravado vários vídeos nos últimos meses, sozinho, falando diretamente para a câmera, explicando por que estava fazendo aquilo, dizendo que tinha pensado muito, que sabia que os filhos iam ficar com raiva, mas que aquilo era o certo. Eu passei a vida inteira tirando das pessoas, tirando terra, tirando dignidade, tirando futuro. E agora, no final, eu quero devolver pelo menos um pouco. Quero que as famílias que trabalharam para mim tenham o que sempre mereceram. Um pedaço de chão, uma chance. Benedita vai cuidar disso, porque ela entende, porque ela viveu isso e porque eu confio nela. Quando o juiz assistiu aos vídeos, a expressão dele mudou. Mariana tentou argumentar que os vídeos eram forjados, que tinham sido editados, que Benedita tinha forçado o pai a gravar aquilo. Mas a perícia técnica mostrou que não. Os vídeos eram autênticos, sem edição, sem manipulação. E então veio a parte mais difícil, as testemunhas. Dr. Mário chamou as famílias da fazenda para depor. Uma por uma, elas contaram suas histórias. Contaram sobre gerações trabalhando naquela terra, sobre pais e avós que nunca tiveram nada além do salário mínimo, sobre casas que não eram delas, sobre vidas inteiras dedicadas a um lugar que nunca seria delas. Contaram sobre Benedita, sobre como ela tinha crescido ali, sobre como ela conhecia cada família, cada criança, cada história. E contaram sobre Augusto, sobre como ele tinha mudado nos últimos anos, sobre como ele tinha começado a perguntar sobre as famílias, sobre como ele tinha começado a se importar. O juiz ouviu tudo em silêncio. No final ele perguntou para Benedita: "A senhora pretende vender a terra?" "Não." "Pretende lucrar com isso de alguma forma?" "Não. Eu só quero garantir que as famílias possam ficar, que possam plantar, que possam viver sem medo de serem expulsas." "E se os herdeiros oferecerem dinheiro para a senhora desistir?" Benedita olhou para Mariana, Ricardo e Paulo sentados do outro lado da sala. "Não tem dinheiro que pague o que essas famílias passaram. Não tem dinheiro que devolva o que foi tirado delas. Eu não vou desistir." O juiz assentiu. 3 semanas depois, saiu a sentença. O testamento foi mantido. As terras ficariam com as famílias, sob a administração de Benedita. Os filhos de Augusto perderam. Mariana saiu do fórum chorando de raiva. Ricardo socou a parede. Paulo ficou parado, olhando para Benedita com aquela mesma expressão de antes. Curiosidade. E talvez, só talvez, um pouco de respeito. Benedita voltou para expor a fazenda naquela mesma tarde. Reuniu todas as famílias no terreiro e disse: "A terra é de vocês. Agora é oficial. Ninguém pode tirar mais." Houve silêncio primeiro. Depois, choro. Depois, abraços.
Dona Cida, que tinha trabalhado na fazenda por 40 anos, caiu de joelhos e começou a rezar. Seu Antônio, que tinha mais de 70 anos e nunca tinha tido nada seu na vida, segurou a mão de Benedita e disse: sua mãe estaria orgulhosa. E Benedita, finalmente, depois de meses segurando tudo, chorou. Nos meses seguintes, Benedita trabalhou mais do que nunca. Dividiu a terra em lotes, um para cada família, registrou tudo em cartório, fez questão de que cada documento estivesse no nome certo, organizou cooperativa para vender a produção, negociou com compradores, conseguiu preços justos. As famílias começaram a plantar milho, feijão, mandioca, hortaliças. Pela primeira vez estavam plantando para elas mesmas. Pela primeira vez, o lucro ia ficar com quem trabalhava. A fazenda mudou. Não era mais aquele lugar silencioso e pesado. Tinha vida agora. Tinha riso de criança. Tinha música nos finais de semana. Tinha festa junina. Tinha mutirão para construir casa nova. Benedita continuou morando na casa grande, mas agora ela não parecia tão grande assim. Ela abriu as portas. Transformou parte da casa em espaço comunitário. Ali funcionava a sede da cooperativa. Ali as crianças faziam lição de casa depois da escola. Ali as mulheres se reuniam para costurar e conversar. A casa tinha propósito agora. E Benedita também. Mas nem tudo foi fácil. Mariana, Ricardo e Paulo continuaram tentando reverter a decisão. Entraram com recurso, depois com outro recurso. Tentaram provar fraude, tentaram subornar testemunhas. Não conseguiram. A cada tentativa, o processo ficava mais caro. E eles ficavam mais desesperados. Até que um dia, 6 meses depois da sentença, Paulo apareceu na fazenda. Sozinho. Benedita estava no terreiro ajudando a descarregar sacos de adubo quando viu o carro dele entrando. Ela parou, esperou. Paulo desceu do carro devagar, olhou em volta. Viu as plantações, viu as casas reformadas, viu as crianças brincando. Ficou parado ali, só olhando. Benedita se aproximou. Veio tentar me convencer de novo? Paulo balançou a cabeça. Não, eu vim ver. Ver o quê? O que meu pai viu? Benedita cruzou os braços. E o que você está vendo? Paulo respirou fundo. Eu estou vendo que ele estava certo. Silêncio. Meus irmãos não vão aceitar isso nunca. Eles vão continuar brigando. Vão continuar tentando derrubar o testamento. Mas eu cansei. Ele olhou para Benedita. Eu passei os últimos meses com raiva de você, com raiva do meu pai, com raiva de tudo. Mas a verdade é que eu estava com raiva de mim mesmo. Por quê? Porque eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube que a gente não merecia aquela terra. A gente nunca trabalhou nela. Nunca se importou com ela. Nunca se importou com as pessoas que viviam aqui. Para a gente, isso aqui sempre foi só dinheiro, só patrimônio, só herança. Ele olhou para as plantações de novo. Mas para essas pessoas, isso aqui é vida. Benedita não disse nada. Paulo continuou. Meu pai tentou me ensinar isso. Tentou me mostrar, mas eu não quis ver. Eu achava que ele estava ficando velho, ficando sentimental, ficando fraco. Ele riu sem alegria. Mas ele não estava ficando fraco. Ele estava ficando forte. Forte o suficiente para fazer o que era certo, mesmo sabendo que a gente ia odiá-lo por isso. Benedita sentiu algo se mexer no peito. Eu não vou conseguir convencer meus irmãos. Eles vão continuar brigando. Mas eu queria que você soubesse que eu entendi e que eu vou parar de lutar contra isso. Ele estendeu a mão. Obrigado por cuidar do legado dele, por fazer o que ele queria, por ser melhor do que a gente. Benedita olhou para ir à mão dele, hesitou. Depois apertou. Seu pai era um homem complicado, mas no final ele escolheu o lado certo. Ele escolheu. Paulo voltou para o carro. Antes de entrar, virou para Benedita mais uma vez. Se você precisar de alguma coisa, se meus irmãos tentarem alguma coisa, me liga. Eu não vou deixar eles destruírem isso aqui. E foi embora. Benedita ficou parada ali vendo o carro desaparecer na estrada de terra. Dona Cida se aproximou. Esse aí é diferente dos outros.